Programa Refrigério e Paz, patrocinado pela Ordem dos Ministros Evangélicos do Estado do Ceará, Ormesse. Eu quero ler a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo número 2, que diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos os quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. A palavra de Deus, dita por Paulo aqui, o grande apóstolo, refere-se à vida de uma personagem que é bastante polêmica e que já na época de Paulo estava presente, pelo menos em espírito, em ideologias, em doutrina. Ele fala do homem da iniquidade. Ele fala que o filho da perdição é a mesma pessoa. Virá. E para anteceder, segundo a palavra dele, antecede a sua vinda, antecede a vinda de Cristo. Ele diz também que ele se altivará, se levantará, contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. Ele se arrogará contra Deus. Ele detestará qualquer tipo de culto, não só ao Deus de Abraão, mas a todo tipo de Deus, porque ele agora vai querer impor o seu reinado e ele vai querer ser chamado de Deus e vai querer ser adorado. Esta personagem é vista no apóstolo João, nas cartas do apóstolo João, como o anticristo. É a mesma personagem. É o único autor que fala a palavra anticristo, é João, nas suas cartas. Mas ele também aparece no capítulo 13 de Apocalipse, como a besta que tem 10 chifres, 7 cabeças, que tem diademas sobre os seus chifres, que impõe um conglomerado de países, um sistema político rico e poderoso, que vai então servir de plataforma para apresentar o anticristo à humanidade. No Apocalipse 13, fala que ele é como um leopardo, ele é semelhante ao urso, ele tem pés de urso, e também semelhante a leão. Estas três figuras estão presentes no livro de Daniel, no capítulo 7, 600 anos antes de ser escrito o Apocalipse. Daniel falava na mesma dimensão, com as mesmas figuras, apresentando a mesma performance, a mesma figuração da personalidade do anticristo. Lá em Daniel vê o que é chamado de a besta, a mesma
características do Apocalipse, as mesmas características que existem no Apocalipse 13 estão em Daniel. É a mesma pessoa. É o mesmo sistema, na verdade, que apresentará, que se formalizará no final, se personalizará, que apresentará ao mundo um governante para que o mundo seja submetido a ele por algum tempo. Lá é dito que Daniel viu um leopardo. Ele viu primeiro um leão com asas, que representava o Império Babilônico. Depois viu um urso, que tinha 3 costelas na boca, que eram 3 países que ele havia devorado, inclusive a Babilônia. Depois viu um leopardo, que tinha 4 cabeças, tinha 4 asas, significando a velocidade com que ele governaria e governou o mundo. Alexandre o Grande, é o Império Grego. As 4 cabeças significavam os 4 generais que Alexandre deixou para governarem depois da sua morte. Mas ele viu um 4º animal, ele disse: é terrível, espantoso, esse tem grandes dentes de ferro e unhas de bronze, e ele despedaça tudo e não deixa nada inteiro, e pisa aquilo que sobra que ele despedaçou. Ele vai devorar a terra. Então é esta entidade de que fala Daniel, que também aparece com as mesmas características em Apocalipse. Só que no livro 13, capítulo 13 de Apocalipse, ele apresenta, não separadamente, leão, leopardo e urso, ele apresenta uma só entidade, com as características daqueles animais que eram vistos separadamente no livro de Daniel, capítulo número 7. Aqui, Paulo está falando da mesma pessoa. Por que se diz que é a mesma pessoa? Primeiro, Paulo diz que ele é o homem da iniquidade, chama de o filho da perdição, o iníquo. Numa dessas traduções no grego, é a palavra anomos, que quer dizer sem lei. O homem da era sem lei. O anticristo vai inaugurar uma época em que os tempos, e os costumes, e os tabus, e as culturas serão modificados, diz a Bíblia. O próprio livro de Daniel diz: ele mudará os tempos e as épocas, mudará as leis. Nós estamos vivendo esses dias. Nós estamos na iminência de termos um governo que proponha, que imponha, esses valores contrários todos à palavra de Deus. Nós vivemos a época em que as pessoas, nunca foi assim, em que todo mundo quer uma época em que não haja leis. Leis para quê? Porque as leis agridem, as leis coíbem, as leis oprimem, as leis criam preconceitos, as leis dividem as pessoas, as leis humilham as pessoas, os segmentos minoritários da sociedade. Então, uma sociedade sem lei é melhor. Assim será o governo do anticristo. É dito também que ele se arrogará, já disse, contra Deus, porque ele virá como uma divindade, ele virá incorporado, Satanás incorporará nele e fazer dele um Deus. Ele se ostentará, a ponto de querer se assentar-se no lugar de Deus. Ou seja, na posição que existe no universo, que somente Deus ocupa, que é a de decidir as coisas, que somente Ele decide, e ninguém mais existe na competência de se igualar com Ele para fazer as mesmas coisas. Pois é esse lugar, essa posição de decidir, de fazer, de promover, de derrubar, de construir, de revolucionar, de transformar, de criar. Ele quererá se assentar neste lugar. Ele vai querer assumir este lugar. E ele vai exigir adoração. Nos 3 textos, Daniel capítulo 7, 2 Tessalonicenses capítulo 2, que eu acabo de ler, e Apocalipse 13, o anticristo exige adoração a si próprio. Ele exigirá ser adorado. Esta é a grande mudança da sociedade. Nós estamos caminhando para isso. Já existem igrejas de Satanás, pessoas adorando a Satanás abertamente, comumente, simplesmente adorando a Satanás. Essas igrejas já existem. Agora haverá um governo mundial que determinará um dia que quem quer que seja que não o adore, será proibido de comprar, de vender, de negociar, de transacionar economicamente. Será isolado. Um dia, os remidos de Deus, os salvos, os eleitos, os crentes, os fiéis, que serão um dia
trasladados para o reino celestial, eles nunca poderão aceitar o domínio total do anticristo. Não é que eles não vão querer, até por um momento, diz a Bíblia, possivelmente poderiam ser enganados se durasse mais tempo esta perseguição, esta opressão que virá sobre a humanidade. Mas eles jamais serão colhidos pelo governo do anticristo, serão dominados, porque os crentes em Cristo Jesus têm o governo, o reino de Deus dentro de si. O reino de Deus está dentro de vós, disse Jesus. Nós obedecemos a um governo mundial, eterno, totalmente diferente de todos os governos que já houve e haverá ainda. Nós esperamos o Senhor Jesus. Que diz a Bíblia, aqui mesmo, nesta passagem, por um momento Paulo disse, há algo que o detém, que ele ainda não pôde se manifestar, mas naquela época já havia. A sua manifestação já existia, as suas ideias já estavam presentes dentro da igreja, inclusive. E João diz, muitos anticristos já saíram de dentro de nós, porque eles eram contrários à palavra de Deus. Agora, nós vivemos um momento de espera da vinda do Senhor Jesus Cristo, porque, segundo a palavra de Deus, Ele apenas com o sopro de sua boca, Ele virá em vitória, em poder e grande glória, com exércitos, com miríades, milhares de anjos, de seres angelicais. Ele invadirá esse planeta para resgatar a sua igreja e matará, destruirá a besta, o anticristo, aquele que se opõe, que vai ainda se opor contra tudo que se chama Deus. Nós estamos na iminência da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos todos prestar muita atenção às coisas que acontecem ao nosso redor, aos acontecimentos políticos, aos acontecimentos mundialmente que abrangem a humanidade toda, como a pandemia do coronavírus. Esse acontecimento não foi um acontecimento, nunca, jamais pode ter sido um acontecimento casual e nem simples e que alguém possa ignorar do ponto de vista bíblico, porque ele veio para abranger toda a humanidade. Todas as nações do mundo foram atingidas por esse mal e pensam da mesma forma e têm a mesma sintomas, os mesmos tratamentos, a mesma performance. Isso é algo que só pode vir desse sistema que tenta unificar, seja de que modo for, por que motivo for, a humanidade para prepará-la para a vida de um governo mundial. Quero que você preste atenção no que está acontecendo, naquilo que você lê, que você vê. Como o Senhor Deus disse uma vez a Jeremias, perguntou, o que é que tu vês, Jeremias? Ele disse, eu vejo a vara de amendoeira. Pois é, Deus disse, você está vendo bem, porque eu vigio sobre a minha palavra para a cumprir. É hora de nós vigiarmos também. É hora de nos colocarmos diante de Deus como servos fiéis, orando mais, fazendo jejuns periódicos, específicos, pela causa de Deus na terra, orando pelos missionários, pela igreja perseguida, pela igreja que está sendo morta nos países da cortina de ferro. Nós precisamos acordar para este momento. Nós vivemos sim, nós entramos num momento especial a partir de 2020. Nós precisamos ver as coisas diferente do ponto de vista de que sempre vimos. Eu quero pedir a bênção de Deus para você, para que Ele alerte a você, a sua família, para que você seja capaz de criar uma fogueira na sua casa, faça um culto, faça aquecer o coração da sua família com a palavra de Deus e com a oração. Esta é a palavra para você neste dia. Amém.